a gente já começa essa sequência de 4 palestras na parte da tarde, falando sobre estratégia e como a estratégia pode ser aplicada ao seu negócio. A gente entende que existem vários tipos de modelos de negócio e modelos que vocês podem adotar para rentabilizar, enfim, para conseguir os resultados que vocês almejam. E um deles é ir pelo caminho do Retail Media, que é uma coisa que a gente fala tanto no portal quanto nas apresentações por aqui, já em outros eventos. E também pode ser uma possibilidade para vocês aqui do Grocery. Então, trazendo justamente esse modelo como possibilidade, que a próxima apresentação vai tocar nesse ponto. E principalmente para o setor de bens de consumo embalados. Então, é o foco da próxima apresentação. Bom, e para isso a gente vai trazer um profissional que está no mercado de mídia desde 2018 e há 6 anos ele é responsável pelo time de Retail Media da Colgate, por intermédio da Enext, onde é Head de Mídia. Recebam com muitas palmas, pessoal, por favor, o Eric Júnior. Seja bem-vindo, Eric. Fique à vontade. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde, primeiramente, a todos. Como foi introduzido, hoje eu vou falar sobre desenvolver uma estratégia vencedora do mercado CPG com foco em Retail Media. E para a gente começar a pensar nessa estratégia, eu não poderia começar de outra forma, a não ser falando da importância do Retail Media. Para quem, não sei se todos aqui estão familiarizados com esse termo, mas a gente costuma falar que o Retail Media é a terceira onda da publicidade digital. Né? É um conceito, então, a publicidade digital começa com search, depois tem uma segunda onda que a gente chama de social, e nesse momento nós estamos passando pela terceira onda, que é o Retail Media. E para a gente deixar claro aqui da importância, né, do Retail Media, desses números, eu trouxe 2 exemplos para a gente, que são dos 2 principais marketplaces que nós temos hoje no Brasil, a Amazon e o Mercado Livre. A Amazon, ela tem hoje um alcance de 62 milhões de usuários no Brasil, né? E um crescimento, eu estou falando ano a ano, 2022 versus 2023, de 80%. Deixa eu trocar aqui. E o Mercado Livre apresentou também, numa comparação ano a ano, um crescimento de 35% em GMV, e na América Latina ele tem 148 milhões de usuários ativos. Para a gente ter uma dimensão assim do tamanho desses usuários ativos do Mercado Livre, se o Mercado Livre fosse um país latino-americano, ele seria o segundo maior, né, só atrás do Brasil. Então, eu acho que é uma forma importante da gente introduzir, porque fica um pouco claro o tamanho da dimensão da oportunidade que a gente tem no mercado de retail. E aí, quando a gente fala de terceira onda, a gente está associando essa terceira onda a crescimento. E, por enquanto, esse crescimento ele ainda é muito acelerado. Se eu comparo o Retail Media com outras formas de publicidade digital, como social e search, nossas taxas de crescimento, seja em investimento ou impressões, também em comparações anuais, elas são muito mais aceleradas. O Retail Media cresceu entre 2023 versus 2022, 61% em impressões e 45% a mais em investimento. Ou seja, são taxas bem superiores quando a gente compara a outros meios de mídia digital. Eu acho que isso mostra a importância da gente estar dentro desse meio, estar dentro do Retail Media, e dentro da nossa estratégia de mídia, a gente considerar esses players. Dada essa pequena introdução, para a gente entender o tamanho do mercado, o tamanho da oportunidade, eu trouxe pilares que vão fundamentar uma estratégia bem construída dentro do retail. E aí, quando eu falo retail, tá, gente, eu trouxe 2 exemplos aqui, Amazon e Mercado Livre, mas a gente está falando de um universo gigantesco, né, que envolve drugs, envolve hipers e supers, ou seja, tem um fit muito grande aí com o tema aqui do evento. E para a gente pensar nesses pilares, eu trouxe 3 que a gente vai entrar especificamente. Jornada do usuário. Eu acho que é um tema que a gente nunca pode deixar de falar. E tem uma associação da gente pensar Retail Media, às vezes, como só estratégia de conversão. Mas a gente tem que pensar Retail Media como uma estratégia realmente de construção de jornada. O ponto número 2 é a audiência. Então,
eu ter uma estratégia eficaz de audiência, conectando essa jornada no touchpoint correto entre a minha marca e o usuário final, é extremamente importante. E o terceiro ponto, às vezes a gente pode até pensar, integração entre áreas. Isso é muito básico. É assim, toda empresa deve fazer. Se a gente pensar em empresa grande, como na apresentação aqui foi citado, né, eu sou head de Media Marketplace para a Colgate, e a gente está falando de uma multinacional, integração entre áreas deve ser algo tão normal do cotidiano, né? Com certeza o time comercial conversa com o time de marketing, conversa com o time de mídia, e nem sempre é assim, tá, pessoal? Então, eu coloco esse pilar como de extrema importância para a gente falar hoje. E aí, o que eu quero dizer? Né? Quando eu falo de funil de compra, é o funil que provavelmente você já teria um contato, do reconhecimento ali da navegação do usuário, né? Do reconhecimento e construção de marca até leads. Leads, vendas a curto prazo, que é a parte de performance. E tem um pilar aqui que eu vou fazer um destaque, que é loyalty. Quando a gente fala de produto CPG, né, do mercado CPG, é importante ele estar dentro da nossa estratégia, porque eu preciso sempre pensar em recorrência de compra. E aí, eu vou fundamentar esse pilar número 1 de jornada, trazendo um pouco do efeito prático que a gente trabalhar a jornada, ela impacta no meu número de conversões e no meu retorno sobre investimento. Então, as jornadas elas são mais eficientes quando eu tenho mais touch points com os clientes. Isso aqui é um dado do Mercado Livre, do ano passado, entre julho e setembro, de uma análise, que as jornadas mais eficientes, a top 3 jornadas eficientes, são as que eu tive mais contato com o consumidor. Então, eu tenho display, product ads e brand ads, que são formatos de mídia dentro do Mercado Livre. E quando eu consigo unir a minha estratégia, esses 3 touch points, eu tenho taxa de conversões e taxas de retornos maiores. Tá? E quando eu olho também para uma comparação de marcas que adotam estratégia full funnel dentro da Amazon versus marcas que não adotam estratégia full funnel, eu tenho na comparação entre elas, eu tenho também uma melhora de KPIs em qualquer métrica que a gente possa observar. Aqui dentro da Amazon, esse dado da Amazon, as marcas que adotaram uma estratégia full funnel, elas tiveram todos os KPIs com números maiores, né, um número mais de excelência. E eu estou falando de CTR, cliques para página de produtos, cliques para compra, efetivamente falando. E eu acho que isso deixa um pouco claro, né, independente da fonte que você for analisar, como que a jornada, como que você começar no reconhecimento, começar ali na construção de marca, você vai ter um efeito prático na venda. Um ponto, só para terminar o ponto 1 que eu não citei, não vamos pensar em retail media, por mais que seja um ponto que é muito associado à compra final, não vamos pensar em retail media sem pensar em construção de marca, porque nós vamos estar construindo marca no ambiente que o consumidor quer comprar. A sua marca é muito mais bem vista e essa mensagem é muito mais aceita no ambiente que o consumidor está disposto a comprar. Ele entrou lá com o único objetivo. Ao contrário de você pensar no social ou no search, que às vezes o objetivo do cliente não é a venda final, quando eu falo de um marketplace ou de uma drogaria, quando ele entrar lá, ele já está pensando em compra. Então, a construção de marca dentro desse ambiente é extremamente valioso. Bom, perfeito. Aí a gente, então, começa sabemos a importância da jornada como um todo. Como eu conecto a audiência correta? Né? A eficácia das nossas campanhas ela crescerá se eu conseguir fazer essa conexão de forma eficiente. Aí eu trouxe aqui exemplos de quais são os tipos de audiência que a gente tem hoje para trabalhar com cada parte do funil. Então, se eu estiver falando de reconhecimento, eu vou pensar no lifestyle, eu vou pensar no interesse. Em consideração, eu começo a pensar em pessoas que estão navegando em categoria. Conversão, eu já tenho que olhar especificamente para o histórico de compra desse usuário. E volto a colocar aqui a importância da lealdade. Eu tenho que ter uma estratégia de lealdade para aumentar minha recompra, pensando basicamente nas minhas bases de compradores. Se a gente consegue desenhar esse tipo de audiência e conectar com fases corretas de funil e tendo uma interseção entre elas, eu consigo realmente preencher essa jornada. E aí, quando eu falo de CPG, eu preciso também pensar na navegação desse usuário
em alguns pontos. Então, eu trouxe aqui usuários que já visualizaram ou navegaram por minha marca. Como é que eu consigo conectar isso na minha estratégia? Primeiro ponto, fazendo upselling. Então, o aumento do ticket médio, ele é muito importante para esse mercado de CPG. Então, para usuários que fazem uma compra de um produto, às vezes, mais barato, eu reimpacto eles com um produto que eu tenho um valor agregado maior. E assim eu consigo um ticket médio maior. E eu estou falando de usuários que já estão dentro da navegação da minha marca. Se eu preciso que essa recorrência aumente, eu monto a estratégia de loyalty, como eu citei. E aí, esse usuário ele não é só valioso os que estão dentro da nossa marca. É valioso também os usuários que estão dentro da categoria, ou seja, que navegam, por exemplo, na Oral-B, e não estão especificamente na Colgate, e eu preciso impactar esse usuário, e usuários que às vezes não estão na minha categoria, mas que também vão ser de grande valor. Uma estratégia que a gente implementou lá na agência foi, se eu vendo uma escova elétrica, né, hoje, basicamente, a base de pessoas que buscam esse produto é muito pequeno. Qual categoria correlacionada eu posso conectar na minha estratégia? Foi quando a gente pensou, bom, essa pessoa provavelmente gosta de tecnologia, então eu vou para celulares, eu vou para produtos, eu vou para um comportamento de early adopters, pessoas que estão dispostas a testar produtos. Essa categoria correlacionada, que a gente chama de cross-category, a gente faz uma estratégia de cross-selling, né, que é essa venda combinada com produtos que não necessariamente têm uma ligação, e também a união dessas categorias, seja a minha, né, ou a categoria relacionada, faz a base de aumento de compradores. É importante a gente conectar todos esses pontos de audiência, que aí a gente tem uma estratégia eficiente. E o último ponto que eu tinha começado aqui a falar sobre integração entre áreas, que até citei, poxa, isso com certeza é muito básico, eu consigo garantir para vocês que não é tão básico e a gente vai entender e desenhar o porquê que ter uma integração entre marketing, mídia e vendas vai ser extremamente importante. Primeiramente, o comercial ele vai ter uma meta de vendas, seja de um SKU específico, seja de uma categoria específica, ele vai ter essa meta. É impossível ter um sucesso nessa meta se eu não conectar isso à minha estratégia de mídia. E a análise de dados que eu vou ter da estratégia de mídia vai ajudar eu conectar com os objetivos de crescimento e metas de venda. E quando eu falo de estratégia de upselling e cross-selling, que eu citei aqui, eu também preciso saber qual é o meu objetivo comercial para que eu tenha efetividade quando eu estiver operando ali dentro do retail. E, por fim, se eu tenho uma estratégia de cross-selling ou upselling, como que eu vou personalizar essa comunicação se o marketing não está envolvido dentro dessas decisões? Então, como que eu vou personalizar campanhas? Como que eu vou fazer a definição correta do meu público? Então, a gente olhou lá no slide de público, que tem a parte demográfica, tem a parte de lifestyle. Como que eu opero o retail media, vou saber exatamente qual lifestyle eu preciso setar. Eu só vou conseguir fazer isso se dentro dessa mesa de estratégias eu tiver todos esses times conectados. Então, a mensagem aqui principal é: comercial, mídia e marketing não são estruturas segregadas. São estruturas que estão juntas e precisam pensar num objetivo em comum. Bom, gente, foi isso que eu separei para vocês. Eu vou deixar os minutinhos finais aí para qualquer dúvidas que possam surgir. E muito obrigado. Por favor. Eric, muito obrigada pela sua palestra. Eu achei ela muito rica, bem sucinta, mas direta ao ponto. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não se acanhem. Se vocês não tiverem, a gente tem. Mas é sempre bom quando vocês têm. A moça tem ali? Não? Bom, a gente vê que ficou claríssimo o conteúdo. Bom, eu tenho uma dúvida. Você quer falar a sua primeiro? Pode falar primeiro. Bom, você falou sobre a necessidade de integrar o time comercial com o time de marketing, mas a gente vê que tem muita empresa que tem uma dificuldade em colocar esses dois times no mesmo patamar. Qual que é a sua recomendação para que essas áreas da empresa não se desconversem? A dificuldade vem porque as metas, às vezes, não são unificadas, né? Então, o marketing, às vezes, ele pensa numa construção de interesse, mas o comercial não está pensando na distribuição desse produto.
E, às vezes, por exemplo, esse produto não vai estar nem dentro de um retail media. E aí, os interesses, já que não são compartilhados, acaba ocorrendo isso que você falou dessa desintegração. A recomendação é que as metas sejam definidas anteriormente, juntas. Então, tem que ter um profissional dentro das empresas que consiga agregar esses dois touch points. Se você tem esse profissional que agrega, porque assim, vai ter o conflito de interesse. Não vamos negar, ninguém vai sentar a partir de amanhã e todo mundo pensa na mesma direção. Vai ter o conflito de interesse. É ter um profissional dentro das marcas que possam ser o agregador desses interesses diferentes e apontar o norte. Certo. Eu já vou numa dúvida mais específica. Você citou aquela questão do cross-tag, você citou algumas estratégias que usam essa conversão de, por exemplo, de usar produtos, taguear produtos que não necessariamente são do mesmo segmento, mas que podem, de certa forma, estar conectados. Isso é uma coisa legal, isso ajuda na busca, mas eu queria entender até que ponto que isso pode ou não, isso pode ou não, na verdade, atrapalhar no mecanismo de busca. Às vezes confundir algum algoritmo, alguma coisa assim, se existe isso, né? Ou se não, você só tem lado positivo nessa questão de converger os segmentos, enfim. Isso é muito importante você falar, porque você realmente não pode segmentar na busca, senão você vai atrapalhar a experiência do usuário. Então, se o usuário buscou um produto específico e ele viu outro, a navegação dele, enfim, não foi correspondida. Ali você está provavelmente atrapalhando a navegação dele de compra, né? Ou a jornada dele de compra. Então, o que a gente recomenda é que essa segmentação, você cria essa base de segmentação desses produtos cross e você pense em formatos de mídia que não necessariamente vai atrapalhar a navegação dele. Então, por exemplo, você pode pensar em display. Então, o usuário que está navegando numa categoria A, ele vai começar a ver os produtos correlacionados nessa categoria. Então, não necessariamente na busca dele vai ter uma interferência. E também, em alguns retails, em algumas plataformas de retail, você tem a opção que dentro da página de produto você tem um banner ali. Ou seja, novamente, eu não impactei aquela jornada de busca e a resposta da busca que tem que ser efetiva, mas quando eu estava dentro daquele produto ali, já para finalizar a compra, eu tenho um outro mostrando para mim e eu posso fazer um complemento de cesta. Então, tem que sim tomar cuidado e tem que ser algo importante que a gente não atrapalhe a jornada, senão realmente você pode até reverter. Em vez de você converter, né, você tem ali não uma boa imagem para a sua marca. Você afasta a pessoa, né? Bom, da minha parte, obrigado. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Gente, o Eric vai estar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, só conversar com ele. Mais uma vez, por favor, uma salva de palmas. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Eric.